Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do neurocientista Dr. Andrew Huberman. Então, bora começar. De acordo com ele, o sistema nervoso é como um maestro que tem como função orquestrar todos os 4 processos que envolvem o nosso corpo. Processos esses que, quando combinados, eles modelam nosso cérebro para que a gente consiga se manter em harmonia com o nosso entorno. Estamos falando sobre a sensação, a percepção, os sentimentos e os comportamentos. Essa estrutura presente em nossa mente e que conduz essa orquestra é projetada para extrair e filtrar os fenômenos físicos do universo dos quais não conseguimos escapar e assim nos adaptar melhor ao ambiente. Então, para começar, vamos primeiro entender o que é e como funcionam cada um desses elementos. No que diz respeito à sensação, ela é o processo que ocorre graças aos receptores do nosso corpo que ativam os nossos 5 sentidos. Por exemplo, ao recebermos a energia luminosa em nossos olhos, isso ativa a nossa visão, assim como os receptores da nossa pele permitem que a gente perceba o toque, os do nosso nariz ativem nosso olfato, os do ouvido ativem nossa audição e os da língua ativem nosso paladar. Em outras palavras, a sensação é a capacidade de sentir os fenômenos físicos através do nosso corpo. Mas veja, não são todas as coisas que nós somos fisicamente capazes de fazer. Por exemplo, não conseguimos enxergar o comprimento de onda infravermelho ou ultravioleta com os nossos olhos. E isso acontece porque não temos os receptores necessários para isso, diferente de alguns animais, que são capazes de enxergar a luz de uma outra forma em relação a nós. E é aí que nós traçamos a linha entre a sensação e a percepção. Veja, enquanto a sensação é ampla na capacidade de sentir os fenômenos físicos, a percepção se trata das sensações que nós estamos prestando atenção. Por exemplo, se um dia a gente acordasse de repente com a capacidade de enxergar um outro espectro de luz, isso rapidamente entraria no nosso campo de percepção, pois seria uma nova sensação em nossos olhos que chamaria nossa atenção de imediato. Na verdade, nós sentimos coisas o tempo todo, como agora seus pés estão sentindo o contato com seu calçado ou com o chão, mas você não estava pensando nisso até me ouvir dizendo, ou seja, até esse momento o seu corpo estava apenas experimentando a sensação e agora passou a experimentar a percepção. Portanto, a percepção é como se fosse um holofote que dá foco apenas ao que você quer ver, ou no caso, perceber. Por outro lado, a sensação não é algo que você consegue negociar, pois ela vai existir em suas infinitas maneiras, variando de acordo com o ambiente, diferente da percepção, que depende exclusivamente de onde você direciona a sua atenção. Agora, quando falamos de sentimentos, as coisas podem ficar um pouco mais nebulosas, porque muitos acreditam que eles se tratam apenas de um estado psicológico ou emocional, mas eles também podem ser percebidos como uma reação física, uma vez que eles evocam sensações no corpo e tentam criar conceitos na mente sobre o que tais sensações significam. Por exemplo, quando o corpo sente um calafrio diante de uma situação ou um ambiente que represente algum tipo de ameaça, até aqui nós temos uma emoção, que é instintiva. Então, quando a mente traz para si uma percepção do que está acontecendo e tenta criar um conceito sobre o que aquela sensação significa, aí nós temos o sentimento. Já com os pensamentos acontece algo bem interessante, uma vez que eles são processos que acontecem de forma espontânea, como se fossem pop-ups que aparecem a todo momento nos nossos navegadores de internet. Mas ao mesmo tempo, eles também podem acontecer de forma deliberada, ou seja, nós podemos decidir o que iremos pensar a seguir, mas se optarmos por não fazer isso, outros pensamentos virão espontaneamente na nossa cabeça. Por isso que quando alguém fala "não pense em nada", você tem muita dificuldade para fazer isso. Por fim, nós temos os comportamentos e as ações, que muitas vezes acabam sendo definidos pela forma como os outros elementos dessa orquestra são conduzidos. Desde o nascimento até mais ou menos os 25 anos, o cérebro é bastante maleável de uma forma quase que passiva, onde as crianças são expostas a certas coisas e o cérebro vai apenas se conectando de uma determinada forma a fim de conseguir entrar em harmonia com o seu entorno. Então, basicamente, o cérebro é projetado para ser personalizado na primeira parte da vida e depois para implementar seus algoritmos e circuitos pelo resto da sua vida. Dessa forma, podemos assumir que o cérebro pode mudar na idade adulta, desde que exista uma ênfase em algum evento perceptual. Em outras palavras, se você quer mudar seu cérebro depois de adulto, por exemplo, quer ficar menos ansioso, ou aprender um novo idioma, ou ser mais funcional de alguma forma,
A chave é direcionar seu foco para uma percepção específica de alguma coisa que esteja acontecendo durante o processo de aprendizado. Isso porque em nosso cérebro existe um sistema neuroquímico envolvendo a acetilcolina, que é uma molécula neurotransmissora que atua na passagem do impulso nervoso dos neurônios para as células musculares. Molécula essa que é proveniente desses dois pequenos núcleos na base do cérebro chamados de núcleos basais. Durante todo o dia, nós fazemos nossas coisas de um modo reflexivo, no automático. Mas quando ficamos pensando em algo de maneira muito intensa, nós fazemos com que a acetilcolina seja liberada a partir do núcleo basal diretamente para os exatos neurônios que estão envolvidos nesse comportamento, para que durante o sono profundo eles sejam reconfigurados e capazes de trazer a mudança que desejamos. Então, se você é uma pessoa que quer mudar seu cérebro, é muito importante que você entenda como o poder do foco e do descanso profundo é a porta de entrada. Isso porque a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema nervoso se moldar e se adaptar a novas situações, é acionada pelo foco intenso, mas ela de fato só acontece durante o sono profundo. Veja, quando falamos apenas de foco, às vezes pode parecer meio vago, mas pode ser útil pensar no que exatamente é esse foco e qual é o gatilho que aciona a plasticidade. Por exemplo, o nosso cérebro gosta de realizar ações e tarefas sem gastar muita energia, ou seja, ele gosta de agir no automático mesmo. Então, quando decidimos focar, nós forçamos o cérebro a ligar um conjunto de circuitos que envolvem o córtex frontal, o núcleo basal, entre outros sistemas. E nisso ocorre um processo onde ele tenta entender a duração, que é quanto tempo algo vai durar, o caminho, que é o que vai acontecer, e o resultado, que é o que vai acontecer no final. Por exemplo, se voltássemos para o ano de 2020 e tentássemos entender o porquê aquele período foi tão exaustivo para nós, veríamos que isso aconteceu porque nós precisávamos ficar o tempo todo atentos à duração, ao caminho e ao resultado daquela situação. Ou seja, quanto tempo a pandemia vai durar? Quando será que os negócios vão poder reabrir? Será que eu toquei na maçaneta da porta? Eram muitas perguntas focadas na duração, no caminho e no resultado, enquanto que, se estivéssemos fora de um contexto como esse, poderíamos simplesmente seguir a vida sem ter que fazer toda essa análise e o cérebro ficaria mais relaxado. Nesse caso citado, essa era uma forma instintiva de se pensar que muito tem a ver com o nosso modo de sobrevivência que foi crucial para a época. Mas agora, pensando em exemplos mais simples, como aprender um novo idioma, uma nova habilidade motora ou um novo jeito de conceituar algo, em todos esses casos, a duração, o caminho e o resultado também estão incorporados nas redes cerebrais. E nós conseguimos trazer esse foco com facilidade, mas é importante ressaltar que, apesar disso, essa ação dá trabalho e quase causa uma sensação de agitação e frustração, porque os circuitos que se ativam antes da liberação de acetilcolina fazem parte do sistema de estresse. Então, quando decidimos aprender algo e nos dedicar a isso, ocorre uma liberação de adrenalina tanto no cérebro quanto no corpo, nos deixando em um estado de alerta. Com isso, nossa atenção, que é normalmente dispersa, acaba tendo seu foco direcionado a uma análise específica de duração, de caminho e de resultado. Como, por exemplo, tentar entender o que realmente alguém está tentando dizer, tentar ler algo complexo, resolver problemas difíceis ou encarar um treino desafiador. No entanto, durante esse processo, o cérebro enfrenta resistência, pois ele tende a manter os padrões aprendidos na infância. Mas ao realizar essas ações, nós conseguimos atingir ao mesmo tempo o estado de alerta e de concentração, pois a acetilcolina e a norepinefrina convergem para que juntas elas marquem as sinapses para realizar as mudanças. Então, para compreender melhor como funciona a neuroplasticidade e começar um processo de mudança do seu cérebro, o melhor caminho é se concentrar intensamente em algo e, em seguida, diminuir essa concentração gradualmente. Pesquisas em Stanford, lideradas por Eric Knudsen, indicam que a plasticidade cerebral na fase adulta pode ser tão rápida e robusta quanto na infância, desde que haja foco, e isso depende da acetilcolina do núcleo basal. Nesse sentido, a forma mais correta de conduzir o processo da neuroplasticidade é se concentrar ao máximo em um comportamento, pensamento ou padrão de ação junto a um senso de urgência. Algumas pesquisas mostraram que quando existe uma contingência séria, como a necessidade de achar um caminho para chegar a um destino em uma cidade que você não conhece, a plasticidade nesses momentos é muito considerável.
pois o cérebro aprende rapidamente a se guiar através de placas ou ele te induz a ir em busca de informações para resolver esse problema. Só que se não há incentivo, nada acontece, pois os nossos circuitos cerebrais se ancoram em necessidades reais. Eis que então as pessoas sempre se questionam: será que eu devo fazer algo por amor, porque eu realmente quero, ou devo fazer algo por medo de alguma coisa dar errado? E a resposta pode parecer surpreendente, mas a verdade é que as duas formas funcionam, porque segundo o Dr. Andrew, o nosso sentido de urgência não é nada além da acetilcolina e da adrenalina, e o cérebro não consegue reconhecer se alguma coisa é prazerosa ou aterrorizante até ser tarde demais. Só quando os sistemas de recompensa entram em ação ao atingirmos um objetivo é que eles determinam que aquilo nos causou prazer e não medo. Mas se a sua intenção é aprimorar o cérebro, é fundamental você entender como a urgência e o foco devem convergir. E muitas vezes há uma ênfase excessiva na tentativa de entrar em um estado de fluxo, na animação por desejos intensos ou até em supostas plantas milagrosas. E assim, pode até ser que essas plantas existam, mas segundo o Dr. Andrew, a chave mesmo está no foco. Ele enfatiza que se esse trabalho não for feito com um objetivo final específico em sua mente, você até terá plasticidade, mas será uma plasticidade generalizada. Será como tentar aprender 9 idiomas ao mesmo tempo, achando que isso vai te levar à fluência de um poliglota, quando na verdade, você não vai conseguir falar coerentemente em nenhum deles. Portanto, nunca se esqueça que o foco é a chave. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!